Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui na rede com a Juju, ó. Ali o cão atrás. E hoje tá um dia lindo aqui, muito sol. Tem uma nuvem no céu. Não que um dia de chuva também não possa ser lindo, né? Mas eu particularmente sou encantada pelo sol. E hoje tá um presente divino para mim, na minha perspectiva, esse dia tão iluminado. Então não teve como eu não usar o óculos de sol para fazer o vídeo. Então antes de não fazer um vídeo, fazemos um vídeo com óculos de sol e tá tudo certo. Não é o padrão, né? Mas a gente precisa às vezes quebrar um pouco os nossos padrões para nos permitirmos não estarmos estagnados. É uma cobra de areia lá atrás, ó, de segurar a porta. Como é que ela veio parar aqui, eu não sei. Mas assim, às vezes a gente se apega tão fortemente às crenças e aos conceitos que nós fazemos de nós mesmos e da vida, que a gente acredita que não existem outros caminhos, que é aquilo ali e pronto. Muitas pessoas dizem, né, ninguém muda, né, que mudança é uma ilusão. E eu discordo dessa afirmação. Eu acho que quando nós viemos, eu penso, né, que quando a gente vem para essa vida terrena, quando a gente vem para essa experiência planetária, para essa experiência individualizada, caracterizada por várias questões, a gente toma para si e decide exercitar e experimentar características, qualidades, ferramentas muito específicas que nos definem desde muito cedo quem nós somos, as nossas preferências, as nossas facilidades, as nossas dificuldades, né? E eu acho que essas características elas funcionam como um mapa, como um molde. Elas moldam muito do que pode ser, das possibilidades da nossa experiência terrena. Mas elas têm que servir mais como ferramentas do que como limitadoras. E o que acontece é que às vezes nós nos apegamos de tal maneira a elas que nós nos limitamos. Vou dar um exemplo. Eu, quando criança, era uma criança extremamente tímida, extremamente introspectiva, extremamente fechada em ambientes assim, com pessoas estranhas. Em casa não tanto, mas eu me lembro muito assim desse perfil mais introspectivo até os meus 12, 13 anos. E essa era uma característica muito forte minha. Eu jamais, a minha avó até comenta, né? Jamais imaginava que fosse ser assim, olhando para aquela criança que tu era. E às vezes, esse eu jamais imaginava acontece com a gente diariamente. A gente está tão acostumado a um padrão de comportamento que a gente assume que faz com que a gente não acredite que possamos ser diferentes. Então, aquela criança introspectiva que eu fui, jamais estaria na ideia, nem minha, né? Aquela pré-adolescente, aquela criança, nem das pessoas na volta, jamais estaria na ideia de eu virar uma pessoa, me tornar uma pessoa ou acessar características minhas de extroversão, de habilidade interpessoal. Eu lembro que até os meus 12, 13 anos, a minha mãe às vezes pedia para eu ligar na dentista para marcar o horário. Para mim aquilo era uma tortura, entrar em contato com o outro, estabelecer essa relação era algo muito difícil, muito ruim. E até eu gosto de trazer isso como exemplo. Algumas pessoas que me conhecem intimamente vão dizer, não, sempre foi uma pessoa assim, mais aberta, né? Isso depois dessa minha pré-adolescência. Mas não é verdade. Essa essência introspectiva, ela fazia parte de mim. O que também não excluía a minha capacidade de extroversão. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Que a minha dificuldade ali, a minha identificação com essa introversão, ela era real. Mas ela não foi definitiva.
Então, assim, quando eu estava na faculdade, eu tive que apresentar o trabalho de conclusão, e eu tinha lá meus 21 anos, 22 anos, foi um dos momentos, assim, mais desafiadores. Eu lembro que para mim, assim, foi muito, muito ruim. Ter que ficar em frente a uma banca, ser avaliada, receber críticas, precisar da aprovação do outro. Foi assim algo que mexeu comigo fisicamente. Eu fiquei muito mal, precisei sentar durante a apresentação. O professor, que foi meu orientador, ele disse assim: nossa, eu nunca vi uma pessoa tão nervosa numa banca. E quando eu falo isso hoje, as pessoas não acreditam. Quando eu falo assim que para mim isso era muito difícil, as pessoas não acreditam. Ao mesmo tempo que eu tinha esse perfil introvertido, eu também tinha um perfil que tinha vontade de expressão. Por exemplo, eu era uma criança que escrevia muita poesia, que gostava de ler. Muitas vezes eu ficava no meu quarto, eu lia, isso na minha adolescência também, eu lia em voz alta, né? Eu declamava poesias e lia em voz alta para mim mesma. A minha mãe, quando eu era pequena, me colocou no teatro para ver se eu me soltava um pouco mais. E aí eu ia no teatro e chegava na hora de ter um papel um pouquinho mais expressivo, que eu nunca tive muitos expressivos assim, eu sempre me escondia muito. Eu trocava com outras pessoas para ter papéis que tinham pouquíssimas falas. E aonde que eu... E que caminho eu percorri na vida que eu vim parar aqui, fazendo isso que eu estou fazendo hoje? Me colocando diante da frente de uma câmera, falando para pessoas, correndo risco, sim, de ser julgada, de ser criticada, de ser avaliada, né? Mas a gente viver isso. Mas me colocando principalmente um desafio enorme de expressão, de autoexpressão, de autovalidação, de autocompaixão. Então, nós somos infinitas possibilidades. Aquela pessoa que eu sou, que eu também sou, introspectiva, frágil, né? Mais fechada, existe ainda dentro de mim. E também essa pessoa que eu aprendi a ser e que talvez também tivesse dentro de mim. Essa pessoa extrovertida, pronta para fazer novas conexões, pronta para conhecer as pessoas, pronta para conhecer novas pessoas. Então, assim, foram coisas que eu fui descobrindo ao longo da minha vida. Eu hoje me considero uma pessoa e tive diversas fases na minha vida de muita disposição para o novo, para o desconhecido, para as aventuras, para desafios, ao mesmo tempo que aquela menina também foi muito real. Então eu acho assim, quanto mais a gente se apega em identificações, a gente se limita. O que eu penso assim quando eu olho para a minha história? Se eu tivesse me apegado nessa visão introspectiva, nesse jeito introspectivo, talvez eu não tivesse feito movimentos que me fizeram crescer e me desenvolver muito. Mas aconteceu, de certa forma, de uma maneira muito natural. E hoje, eu também não me apego nessa pessoa que muitas vezes as pessoas de fora vão dizer: ah, Renata, uma pessoa super extrovertida, falante, acelerada. Porque tem isso dentro de mim também. Mas também tem aquela pessoa introspectiva, reflexiva. Então, assim, às vezes nós escolhemos bandeiras e placas para carregar sobre quem nós somos e a gente se limita demais nessas escolhas. Eu penso que é muito mais saudável que a gente observe, que nós possamos observar as nossas características e abrir espaço para que elas se expandam e nos mostrem possibilidades de transpor limitações e também de encontrar significações mais amplas. Por exemplo, essa pessoa introspectiva, né, que eu me mostrava muito lá na primeira infância, na minha pré-adolescência, ela é muito valiosa porque eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva, muito auto-reflexiva, muito auto-perceptiva, muito conectada profundamente às experiências que eu vivi. E isso está ligado a esse perfil mais introspectivo. Ao longo da minha vida, eu fui encontrando formas de vencer os medos que eu tinha, as inseguranças que eu tinha. E eu encontrei em mim uma possibilidade, uma capacidade de expansão,
de alguém que sabe se entrosar, que sabe conversar, que sabe se expor, que é transparente, porque eu também me vejo assim. Então, uma coisa não exclui a outra. São as 1000 facetas das quais a gente dispõe, das quais nós dispomos a nossa vida para experimentar o mundo. Eu faço um convite para que a gente perceba quais as placas que a gente tem usado, quais os rótulos que a gente tem se apegado e tem determinado viver dessa forma. Quais as coisas que a gente deixou para trás que tinham ensinamentos e que a gente pode trazer de volta nesse viés mais equilibrado. Muitas possibilidades estão além desses rótulos e dessas coisas que às vezes o outro põe sobre nós aceitamos, nós colocamos sobre nós, apresentamos para o outro acolhe e aceita, nós pegamos de volta e nos impomos essas coisas. Então hoje, muitas vezes em trabalhos de grupo, coisas assim, eu me percebo acessando essas minhas variantes, essas minhas camadas. Percebo os outros comprando algumas facetas minhas. E isso me traz mais perspectivas sobre a infinita capacidade de expressão que nós temos no mundo. Então fica essa ideia para você refletir sobre isso, para que você possa se permitir ir além desses rótulos que você se colocou, que você mostrou para o outro, que você autorizou que o outro utilizasse, que você se impõe todos os dias, ou de um tempo para cá. Muitas vezes eu sou a pessoa depressiva, eu sou a pessoa chata, ou eu sou a pessoa que gosta das coisas assim, assado. Eu sou a pessoa... Então, assim, isso é muito bom a gente se autoconhecer e saber aonde nós estamos nos sentindo mais confortáveis e menos confortáveis. Mas que isso não seja um limitador das nossas possibilidades. Que isso seja apenas uma percepção de como nós estamos escolhendo viver nesse momento, nesse espaço de vida, nesses segundos de existência. E que isso não nos limite para que a gente não entenda, não acredite que esse é a nossa cerca. Nós não temos cerca. Nós podemos nós podemos nos expandir enormemente. Então, que a gente se permita essa expansão, que a gente se permita ir além dessas cercas, dessas fronteiras, respeitando, claro, respeitando as nossas resistências e trabalhando cada vez mais para que elas comecem a se afrouxar, para que a gente comece a perceber que a gente pode ir além desses rótulos. Vou trazer uma coisa bem banal, assim, mas bem prática, uma metáfora que aconteceu comigo. Quando eu tinha lá os meus 14, 15 anos, a minha mãe começou a fazer um trabalho de reciclagem. Naquela época onde eu morava, ainda não tinha essa seleção, essa coleta de lixo reciclada, que é fantástica, né? Que hoje é uma realidade. Mas na época não tinha. Mas a minha mãe fez um trabalho muito bonito, assim, muito social, muito ecológico, né? Junto com pessoas que trabalhavam próximas à comunidade e focava nessa reciclagem. Então ela em casa começou a implementar isso, da gente lavar os plásticos, as coisas, as embalagens, né? Eu achava aquilo a coisa mais absurda que tinha. Eu dizia, mãe, vai misturar tudo, isso tudo vai virar lixo. Que diferença faz? E ela teve uma batalha de implementar essa ideia assim na minha cabeça, na cabeça dos meus irmãos. Para mim aquilo era totalmente sem noção. Os anos foram passando, hoje eu tenho 42 anos, já faz bastante tempo que eu tenho esse cuidado com o lixo, né? Mas assim, vamos pensar, dos 42 lá, vamos quase 30 anos, né? 30? Sou meio mal da matemática aqui, gente. Ó, crença, uma crença aqui pintando. Eu não exercito muito a minha capacidade de racionalização matemática nesse quesito de cálculo. Ó, vamos desmanchando a crença, né? É legal que a gente vai prestando atenção e a gente faz isso em muitas situações. Mas aí, hoje em dia, para mim é inadmissível misturar um lixo. Eu tô aqui na praia e aqui não tem lixo seletivo e me dói isso, assim, eu lavo o lixo igual, eu separo igual, eu vou tentar levar uma parte do lixo, o carro tá bem cheio quando for embora,
Porque me dói pensar que esse lixo vai ficar lá 300 anos num aterro para ser desmanchado, esse plástico todo. Então hoje eu tenho uma consciência que lá atrás, há quase 30 anos, eu não tinha. Era uma coisa descabida, sem propósito para mim. E hoje me dói, assim, me choca, né? O descaso que nós temos com a natureza, que a maioria de nós ainda tem com a natureza. Então isso prova que conforme a gente vai ampliando a nossa consciência, a gente vai entrando em contato, nós vamos conectando com uma percepção da vida muito mais ampla, muito mais profunda. E da mesma forma que eu falo do lixo aqui, a gente pode trazer isso para nós. Coisas que hoje nós olhamos para dentro de nós, para situações que a gente vive e que simplesmente não fazem sentido, e que ali na frente podem trazer um nível de expansão, de aprendizado, de conexão, de impulso para a transformação muito grande. Então, que a gente não se limite, que nós possamos ampliar nossa visão em relação às nossas possibilidades, de quem nós realmente somos e de tudo que pode ser a nossa vida e as nossas experiências aqui nesse trajeto de aprendizado que é desde quando a gente nasce até quando a gente morre e depois, mas em outras embalagens. Então fica essa reflexão. Um beijo bem grande, um maravilhoso dia e até mais. Namastê!